Nos últimos estertores do século III d.C., enquanto o Império Romano lutava para manter sua hegemonia frente às invasões bárbaras e guerras civis, um novo poder se formava no Oriente, um poder que desafiaria Roma por 4 séculos. Esta história não começou com uma grande batalha, nem com uma proclamação imperial, mas com uma tragédia doméstica que mudaria o destino da Ásia. Ardashir e Shapur eram 2 irmãos persas, netos do rei Sasa e herdeiros de uma antiga linhagem nobre. Governavam territórios vizinhos, e como frequentemente ocorre entre homens ambiciosos, o sangue compartilhado não foi suficiente para evitar a rivalidade. Ambos aspiravam ao domínio total da região e, em 222, concordaram em se reunir para negociar suas diferenças. Mas o destino tinha outros planos. O teto da casa onde aconteceria o encontro desabou repentinamente, esmagando Shapur. Alguns chamaram de acidente. Outros, presságio divino. Para Ardashir, foi o sinal definitivo de que os deuses o haviam escolhido. 2 anos depois, em 224, Ardashir coroou-se Shahanshah, rei dos reis, após derrotar o último rei parto na Batalha de Hormisdega. Assim nasceu o Império Sassânida, herdeiro cultural e simbólico do antigo Império Aquemênida de Ciro, o Grande, e Dário I. Era o renascimento da Pérsia, com uma visão clara de não apenas recuperar a grandeza perdida, mas superá-la. Ardashir não fundou apenas um novo estado. Fundou uma nova era. Ele deslocou a decadente dinastia Arsácida e proclamou o zoroastrismo como religião oficial do império, restabelecendo a conexão entre poder divino e autoridade real. Persépolis foi evocada novamente, e a nostalgia do antigo império misturou-se a um fogo renovado de identidade e ambição. O que começou com a queda de um teto e a morte de um irmão acabaria se tornando um dos inimigos mais formidáveis de Roma, um império que sobreviveria a imperadores romanos, a guerras sangrentas e pragas, e que mesmo em sua queda lançaria as bases da arte, ciência e espiritualidade que moldariam Oriente e Ocidente por séculos. A cortina se abre sobre o Império Sassânida. Uma história de glória, sangue e legado eterno está prestes a começar. Ardashir, proclamado Shahanshah, não perdeu tempo. Compreendia que uma coroa não bastava para cimentar um império. Era necessário conquistar o coração de seu povo e o respeito de seus inimigos. Após a queda dos partos, iniciou uma intensa campanha de reorganização territorial, política e religiosa, que estabeleceu as bases da nova ordem persa. A antiga nobreza parto foi sistematicamente desmontada. Ardashir a considerava corrupta, dividida e muito próxima de Roma. Em seu lugar, instituiu uma administração centralizada que respondesse diretamente ao trono. Assim, o rei tornou-se a fonte suprema de lei, riqueza e justiça. O império não seria mais uma confederação de reis menores, como na era arsácida, mas uma máquina de poder unificada e hierárquica, com o monarca no topo como reflexo da ordem divina. A capital foi estabelecida em Ctesifonte, às margens do Tigre. A partir dali, Ardashir promoveu a restauração do zoroastrismo como religião oficial. Os fogos sagrados voltaram a arder nos templos, e os sacerdotes, Susmedes, tornaram-se aliados indispensáveis do poder real. A ideia de um rei escolhido por Ahura Mazda, o Deus Supremo, foi reafirmada com força. Governar já não era apenas uma questão militar ou política, era um mandato sagrado. Este renascimento religioso também cumpria uma função estratégica. Roma havia adotado o cristianismo, e ao reforçar o zoroastrismo, Ardashir estabelecia uma fronteira não apenas geopolítica, mas também ideológica. 2 impérios, 2 religiões, 2 visões de mundo, destinados a se confrontarem. Mas o rei persa não olhava apenas para dentro. Sabia que, para consolidar sua legitimidade, precisava de uma vitória prestigiosa contra o maior rival do mundo, Roma. Assim, nas primeiras décadas do novo império, lançou incursões militares contra as províncias romanas da Mesopotâmia, Armênia e Síria. A mensagem era clara: a Pérsia estava de volta, e desta vez não vinha apenas para resistir, mas para liderar. A figura de Ardashir tornou-se rapidamente símbolo de renovação. Era representado em relevos como um guerreiro triunfante, montado em cavalos majestosos, derrotando inimigos sob a bênção de Ahura Mazda. A arte e a iconografia imperial começaram a ser construídas como instrumentos de propaganda e coesão. A Pérsia renascia não apenas com espadas, mas com símbolos, liturgias e lendas.
À sua morte em 242, o Império Sassânida já se afirmava como uma potência regional. Mais o que seu fundador havia iniciado, seu filho Shapur levaria a novas alturas. A ascensão mal começava, e Roma logo conheceria o poder renovado do Leão do Oriente. No ano de 309 d.C., o Império Sassânida encontrou-se em uma encruzilhada estranha. Seu rei, Hormizd II, havia morrido, e a luta pelo trono tornou-se feroz. A nobreza persa, dividida e inquieta, eliminou possíveis sucessores adultos para evitar que um único concentrasse poder demais. Restava apenas uma possibilidade: uma criança ainda por nascer. Em um gesto simbólico sem precedentes, os líderes colocaram a coroa imperial sobre o ventre de uma das esposas grávidas do monarca falecido. Este ato transformou a criança ainda não nascida no rei da Pérsia. Assim começou o reinado de Shapur II, coroado antes mesmo de ver a luz do mundo. Era o sinal de que os persas apostavam no futuro, mesmo em meio à incerteza. Durante sua infância, o império foi governado por regentes, mas quando Shapur atingiu a maturidade, demonstrou que seu destino era extraordinário. Não apenas sobreviveu ao poder que lhe foi imposto desde o berço, mas tornou-se um dos soberanos mais formidáveis de toda a história persa. Sua primeira prioridade foi proteger as fronteiras. O sul do império era constantemente hostilizado por tribos árabes. Em uma série de campanhas relâmpago, Shapur as derrotou, assegurando a região e recebendo o título de o aniquilador dos árabes. Não foi uma campanha simbólica, foi a garantia das fronteiras culturais e estratégicas do império diante do deserto. Mas ele não parou por aí. Voltou sua atenção para o oeste, em direção a Roma. Em um jogo de poder que duraria décadas, Shapur II desafiaria repetidamente o Império Romano nas províncias da Mesopotâmia e da Armênia. No ano 359, lançou uma ofensiva que culminou com a conquista da fortaleza romana de Amida, após um cerco de 73 dias. Essa vitória lhe deu controle sobre importantes rotas comerciais e marcou um ponto de virada no equilíbrio de poder. Shapur não era apenas um guerreiro. Ele também foi um reformador. Reestruturou o sistema fiscal, reorganizou o exército e fortaleceu a administração central. Seu reinado, que se estendeu por 7 décadas, representou a consolidação do Império Sassânida como uma superpotência cultural e militar. No entanto, seu legado também teve sombras. Durante seu reinado, os cristãos, frequentemente vistos como simpatizantes do império inimigo, foram duramente perseguidos. Essa intolerância religiosa foi uma das contradições de seu governo. Ao fortalecer a Pérsia, também semeava divisões internas que cobrariam seu preço nos séculos seguintes. Quando Shapur II morreu em 379, deixou um império mais vasto, mais coeso e mais respeitado do que aquele que herdara. Foi, sem dúvida, o auge da primeira era de ouro do Império Sassânida. A criança coroada no ventre materno cumpriu seu destino com grandeza. Após a morte de Shapur II, o Império Sassânida entrou em um período de aparente estabilidade, mas sob a superfície o equilíbrio era delicado. Por quase 7 décadas, entre 379 e 449, seus conflitos com Bizâncio diminuíram, e o trono foi ocupado por imperadores que, embora pouco brilhantes militarmente, mantiveram a máquina do Estado funcionando. O primeiro a assumir foi Ardashir II, meio-irmão de Shapur II, seguido por Shapur III e depois Baron IV. Nenhum deles alcançou o poder de seu antecessor, mas todos souberam administrar o legado com pragmatismo. Um deles, Yazdegerd-i, que reinou entre 399 e 421, foi comparado ao imperador romano Constantino, o Grande, por sua postura diplomática e tolerância religiosa inesperada. Yazdegerd-i permitiu que cristãos, judeus e outros grupos religiosos praticassem sua fé sem perseguição. Ele foi até tutor de um jovem príncipe bizantino, o futuro imperador Teodósio II. Seu casamento com uma princesa judia e suas reformas conciliadoras lhe valeram o respeito das minorias oprimidas, mas também o ódio da elite zoroastriana e da nobreza tradicional, que o consideravam fraco e traidor dos costumes. Sua morte misteriosa, possivelmente envenenado ou assassinado, sugeriu que sua abertura não era bem-vinda por todos. Ele foi sucedido por seu filho Baron V, conhecido como o Baron Gur, uma figura mítica para a tradição persa. Hábil em batalha e amante da caça, foi um monarca carismático que combinou força militar com refinamento cultural.
Promoveu poesia, música e lendas épicas que séculos mais tarde inspirariam obras como o Shyame. No entanto, seu governo não conseguiu resolver as tensões sociais e estruturais que começavam a abalar os alicerces do império. Com o passar dos anos, regiões fronteiriças como a Armênia tornaram-se tabuleiros de xadrez entre Pérsia e Bizâncio. As alianças mudavam conforme a conveniência, e a diplomacia tornou-se um jogo sutil entre bispos, governadores e embaixadores que defendiam seus interesses enquanto fingiam servir seus impérios. A nobreza ganhava poder. Os grandes proprietários de terra, conhecidos como vuzur, começaram a se comportar como senhores feudais. Impostos injustos, favoritismo aristocrático e desigualdade crescente fizeram com que o povo comum começasse a desconfiar da ordem imperial. O Estado continuava funcionando, mas a fragilidade aumentava. Sob essa aparente estabilidade, a Pérsia caminhava sobre uma corda bamba e cada decisão diplomática evitava um conflito, mas também corroía a autoridade central. O fogo ainda não queimava, mas a lenha já estava empilhada. O próximo grande capítulo do Império chegaria com um monarca determinado a mudar tudo, mesmo que fosse necessário incendiar o sistema por dentro. No final do século V, quando o Império Sassânida parecia estabilizado, mas enfraquecido internamente, surgiu uma figura inesperada que abalaria os alicerces da ordem estabelecida. Seu nome era Cavades I, filho de Peróis I, e sua ascensão ao trono em 488 marcou uma virada tão revolucionária quanto conflituosa na história persa. Cavades I não era um imperador tradicional. Embora instalado pela nobreza, deixou claro rapidamente que sua lealdade não seria com as castas privilegiadas. Num gesto provocador, apoiou um reformador religioso e social chamado Mazdak, que pregava uma doutrina combinando o zoroastrismo com ideias igualitárias, redistribuição de terras, bens e até mulheres. A doutrina de Mazdak era uma crítica direta à aristocracia opulenta e propunha que os ricos compartilhassem seus excessos com os pobres. Para a elite persa, isso era inaceitável. Não se tratava apenas de uma ameaça econômica, mas de um ataque direto ao seu poder e estilo de vida. O apoio de Cavades a Mazdak fez dele o primeiro imperador na história da Pérsia a tentar implementar uma forma primitiva de socialismo estatal, e ele pagou caro por isso. Em 496, a nobreza, com o apoio do clero zoroastriano, depôs Cavades e o prendeu na chamada prisão do esquecimento. Em seu lugar, colocaram seu irmão Jamás, um fantoche mais dócil. Mas Cavades não estava acabado. Ele conseguiu escapar da prisão, fugiu para o leste e encontrou um aliado inesperado, os temidos hunos brancos, os mesmos que no passado devastaram cidades persas. Com seu apoio militar, Cavades retornou em 498 e reconquistou o trono, derrubando o rei imposto pela nobreza. Agora não era apenas imperador, mas vingador. Consolidou sua autoridade com mão de ferro, recompensou aliados e puniu traidores. Seu segundo reinado foi muito mais pragmático, e embora não tenha abandonado Mazdak completamente, moderou seu discurso para manter o equilíbrio. Durante esse período, o Império Sassânida experimentou um renascimento militar. Cavades reforçou o exército com novas tropas, reorganizou os tributos e retomou o controle de regiões estratégicas como a Armênia e as margens do Tigre. Mas a tensão com Bizâncio aumentou. Roma observava com desconfiança essa Pérsia renovada e radical. Cavades governou até sua morte em 531. Seu legado foi ambivalente e, por um lado, foi o imperador que desafiou a ordem aristocrática e revitalizou o império militarmente, por outro, sua aliança com Mazdak despertou o ódio da nobreza, que jamais esqueceria ou perdoaria tal afronta. Mas se Cavades foi o rebelde, seu filho seria o construtor. Pois, após sua morte, sucedeu-lhe um dos imperadores mais lendários da história do Irã, Khosroes e Anushirvão, o Justo. Quando Cavades I morreu em 531, o Império Sassânida estava fortalecido, mas ainda convulsionado pelas tensões sociais e religiosas desencadeadas por seu pai. Nesse cenário complexo, subiu ao trono seu filho Khosroes e Anushirvão, cujo apelido, da alma imortal ou do espírito eterno, ou não era mero adorno. Por quase 5 décadas, esse imperador marcaria o auge da civilização sassânida. Khosroes I foi, acima de tudo, um reformador. Aprendendo com os erros de seu pai, desarticulou com firmeza o movimento mazdaquista sem recorrer a purgas indiscriminadas.
Ordenou a execução de Mazdak, seu líder espiritual, mas depois canalizou o descontentamento social em reformas concretas. Modernizou o sistema tributário, organizando-o de forma mais justa e eficiente, atribuindo impostos de acordo com a riqueza e a produtividade de cada região. Isso fortaleceu as finanças do império sem sufocar os camponeses. No campo militar, reorganizou o exército. Pela primeira vez, a cavalaria pesada imperial seria paga diretamente pelo Estado, reduzindo a dependência dos senhores feudais e aumentando a lealdade das tropas ao imperador. Assim nasceu a poderosa força dos Asvara, os temíveis cavaleiros de elite persas. Khosroes também consolidou a burocracia, instaurando um sistema meritocrático que colocava os mais capazes em cargos administrativos, independentemente de sua origem nobre. Essas reformas permitiram que o império funcionasse com maior coesão e eficiência. Mas seu gênio não se restringiu à política ou à guerra. Ele foi um patrono da cultura. Amante do conhecimento, ordenou a tradução de obras filosóficas e científicas gregas e indianas para o Pahlavi, a língua persa média. Trouxe sábios da Síria, Índia e Bizâncio para sua corte, incentivando a medicina, a astronomia e a filosofia. Quando Justiniano fechou as escolas de filosofia em Atenas, vários desses sábios encontraram refúgio na Pérsia de Khosroes. Sua política externa foi astuta, mas firme. Em 532, assinou com Bizâncio a famosa Paz Eterna, que lhe garantiu tributos em troca de estabilidade. Mas essa paz não durou. As tensões ressurgiram quando o imperador bizantino se recusou a pagar o tributo acordado, e Khosroes reagiu com determinação. Saqueou Antioquia em 540, humilhou o Império Romano do Oriente e levou seu tesouro até Ctesifonte, onde construiu um novo bairro para abrigar prisioneiros e artesãos capturados. Além da guerra, seu impacto foi tangível em cidades e campos. Reconstruiu os sistemas de irrigação, restaurou fazendas devastadas por conflitos anteriores e fundou novas cidades. Sua capital, Ctesifonte, floresceu como centro comercial, artístico e intelectual. Sob seu reinado, a região desfrutou de uma prosperidade e estabilidade sem precedentes, que muitos historiadores consideram a verdadeira Idade de Ouro da Pérsia. Religiosamente, manteve-se fiel ao zoroastrismo, mas não impôs intolerância cega. Embora tenha consolidado seu papel como defensor da fé oficial, permitiu certo grau de pluralismo. Um de seus próprios filhos converteu-se ao cristianismo, e o imperador não o puniu. Quando Khosroes morreu em 579, deixou um legado de equilíbrio, inovação e esplendor. A Pérsia não era apenas uma potência militar, mas um farol de civilização. Seu reinado tornou-se lendário, e gerações posteriores lembraram-no como modelo de monarca sábio, justo e visionário. Mas os dias de grandeza não durariam para sempre. Seu filho e sucessores herdariam um império forte, sim, mas também os primeiros ventos de uma tempestade que ainda não podiam imaginar. Quando Khosroes morreu em 579, o Império Sassânida estava em seu auge, forte, estável e respeitado. Seu filho Hormisda IV herdou esse poder, mas não sua sabedoria. Seu governo, de 579 a 590, foi marcado por tensões internas com a nobreza e o exército, o que enfraqueceu a coesão conquistada por seu pai. Após seu assassinato em uma conspiração na corte, o poder passou para um novo e ambicioso imperador, Khosroes II Parvis, neto do grande Khosroes I. A ascensão de Khosroes II não foi tranquila. Enfrentou uma rebelião militar e precisou recorrer ao apoio do imperador bizantino Maurício para recuperar o trono. Essa aliança inicial com Bizâncio devolveu-lhe o trono em 591, mas a paz não duraria muito. A oportunidade surgiu quando Bizâncio mergulhou no caos. Maurício foi deposto e executado pelo general Focas em um golpe de estado, o que enfureceu Khosroes II. O imperador persa aproveitou o fato como pretexto para lançar a maior campanha militar da história do Império Sassânida. Era hora de vingar seu benfeitor e acertar contas antigas com Roma. As legiões persas avançaram com fúria. Em poucos anos, conquistaram Damasco, Jerusalém e o Egito. Chegaram até os portões de Constantinopla, sitiando a capital do Império Bizantino em 626. Foi um momento apocalíptico, os dois impérios mais poderosos da antiguidade tardia enfrentando-se em uma guerra total e sem tréguas. No entanto, os muros de Constantinopla resistiram.
E desde a retaguarda surgiu o novo imperador romano, Heráclio. Este líder inesperado realizou uma manobra brilhante. Enquanto os persas sitiavam sua capital, ele navegou pelo Mar Negro, atravessou a Anatólia e atacou diretamente o coração do Império Sassânida. Ele não apenas infligiu danos materiais, mas também semeou paranoia dentro do aparato militar e político persa. Espiões bizantinos espalharam rumores de traição, e as tensões internas logo explodiram. O general Charbaraz, um dos melhores comandantes sassânidas, sentiu-se traído por Khosrou II ao ler cartas forjadas que supostamente planejavam seu assassinato. Em retaliação, paralisou seus exércitos. A isso se somou a morte inesperada de Shahin, outro general-chave que havia conduzido campanhas bem-sucedidas na Anatólia. Privado de seus pilares militares e com Heráclio atacando o coração da Mesopotâmia, o império começou a desmoronar. No ano de 627, na Batalha de Nínive, Heráclio conquistou uma vitória esmagadora. Pouco depois, as tropas bizantinas saquearam o templo de Taque-Soleimen, um dos santuários mais sagrados do zoroastrismo. Em meio ao colapso, Khosrou II foi deposto e executado em 628 por seu próprio filho. Com sua morte, não apenas terminava o reinado do imperador mais ambicioso da Pérsia, mas também se iniciava um período de caos total. Em apenas 4 anos, o trono sassânida teria 14 imperadores diferentes, entre golpes de Estado, assassinatos e traições. O império, exausto por décadas de guerra, enfraquecido por intrigas e sem liderança forte, estava pronto para a ruína. E foi justamente então, quando o gigante oriental caiu de joelhos, que um novo poder se levantou do deserto, o Islã. O ano era 632. Enquanto o Império Sassânida cambaleava entre usurpadores, assassinatos e decadência, nas areias da Península Arábica, uma revolução espiritual e militar começava a se formar. O profeta Maomé havia acabado de morrer, mas sua mensagem havia se tornado um fogo imparável. Unificado sob o novo poder do Califado Islâmico, o mundo árabe, que por séculos havia estado sob o domínio de impérios como Roma e Pérsia, agora se preparava para conquistar. O último imperador sassânida, Yazdegerd III, era apenas um adolescente quando foi coroado. Neto de Khosrou II, não possuía nem a experiência nem o apoio necessários para deter o que se aproximava. O império estava sangrado, dividido e moralmente exausto. Suas províncias estavam marcadas por abusos, corrupção e ressentimento. As classes baixas, sufocadas pelos impostos, já não viam na nobreza um símbolo de unidade, mas de opressão. Os árabes atacaram primeiro as fronteiras do atual Iraque. Embora os persas tenham resistido e obtido uma vitória inicial na Batalha da Ponte em 634, isso foi apenas uma ilusão de força. O califa Umar ibn al-Khattab, sogro de Maomé, reorganizou os muçulmanos sob o comando de Khalid ibn al-Walid, conhecido como a Espada de Deus, um dos estrategistas mais formidáveis da história. Em 637, na lendária Batalha de Al-Qadisiyah, as tropas muçulmanas enfrentaram os persas em um dos combates mais decisivos da história antiga. Apesar da cavalaria pesada sassânida e de seus elefantes de guerra, o exército persa foi derrotado. O impacto foi devastador. Os muçulmanos tomaram Ctesifonte, a capital do império, apenas alguns meses depois. Ainda assim, Yazdegerd III não se rendeu. Fugiu para o leste, buscando reorganizar a resistência a partir das províncias remotas. Durante anos, tentou formar alianças com povos locais, enviou embaixadas à China e buscou qualquer apoio para reconquistar suas terras, mas tudo foi em vão. No ano de 642, os muçulmanos voltaram a vencer na Batalha de Naavan, selando a queda definitiva do exército sassânida. E em 651, enquanto vagava sem rumo, Yazdegerd III foi assassinado em Mer, não por um general inimigo, mas por um moleiro local. Não houve mártir, nem batalha final, nem gesto heróico. Apenas silêncio, fuga e traição. Assim caiu o Império Sassânida. Não diante de um exército mais numeroso, mas diante de um inimigo mais jovem, coeso e inspirado. A invasão islâmica não foi apenas militar, foi espiritual, cultural e política. Em poucas décadas, o zoroastrismo, religião de reis e filósofos, seria substituído pelo Islã como a fé dominante na região. Mas nem todos se renderam. Alguns nobres, sacerdotes e famílias influentes fugiram para a Índia, onde fundaram a comunidade Parsi,
que ainda hoje mantém viva a chama do zoroastrismo. Eles levaram consigo não apenas sua religião, mas também fragmentos da arte, ciência e alma da Pérsia. A queda do Império Sassânida não foi apenas o fim de uma dinastia. Foi o crepúsculo de um mundo antigo, o fim de uma era em que a Pérsia foi império, farol, rival de Roma e criadora de uma civilização esplêndida. O que veio depois seria diferente, mas nunca igual. Embora o Império Sassânida tenha desaparecido sob a pressão dos exércitos islâmicos, seu legado não foi destruído. Pelo contrário, ele permeou as civilizações que vieram depois. Era como um rio subterrâneo, invisível na superfície, mas sempre fluindo, nutrindo novas ideias, estilos, religiões e sistemas. No âmbito político e administrativo, o modelo de governo centralizado, com províncias organizadas, impostos sistemáticos e um corpo de funcionários treinados, se inspirou o Califado Abássida, que mais tarde herdaria Bagdá. Até mesmo os imperadores muçulmanos adotaram títulos e rituais sassânidas, como a cerimônia do trono, o uso de diademas e a veneração do monarca como figura sagrada. No campo intelectual, os sassânidas haviam fundado centros de estudo onde sábios gregos, sírios, indianos e persas se encontravam. Graças a eles, textos de Platão, Aristóteles e Galeno sobreviveram, traduzidos primeiro para o persa médio e depois para o árabe, salvando a filosofia grega do esquecimento durante a Idade Média europeia. Na arte, a influência foi ainda mais profunda. A arte islâmica, com suas cúpulas majestosas, tapeçarias intrincadas, caligrafia e jardins simétricos, se deve muito aos designs e à estética sassânida. O majestoso arco de Ctesifonte, o uso de mosaicos, a geometria arquitetônica, a opulência nos tecidos, tudo isso se tornou a base da cultura visual do mundo muçulmano. Mesmo no Ocidente, ecos do Império Sassânida alcançaram lugares inesperados. Tapetes persas decoraram palácios europeus, enquanto alguns santos cristãos eram vestidos com roupas de seda tecidas em teares sassânidas. A lenda de seu refinamento chegou até a França merovingia. E na religião, embora o zoroastrismo tenha sido ofuscado pelo Islã, sua cosmovisão dual, a eterna luta entre o bem e o mal, a recompensa após a morte, o juízo final, se influenciou indiretamente o cristianismo, o judaísmo tardio e o Islã. O fogo sagrado, o respeito pela natureza, a ética da palavra dada e ideias ancestrais que continuam vivas. Hoje, ao lembrarmos do Império Sassânida, não vemos apenas um inimigo formidável de Roma. Vemos uma civilização que desafiou o tempo, que resistiu a séculos de guerra e que, mesmo em sua queda, semeou ideias que floresceriam em outros mundos. Porque, no fim, o que torna um império eterno não são suas muralhas, nem seus exércitos, mas os rastros invisíveis que deixa na história da humanidade.